Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Opinando, direto aqui da Cuboplay, a nossa Cubo, esse estúdio maravilhoso, né, onde muitos projetos são produzidos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Buenas, hoje um assunto que eu gosto muito de falar, vou falar com uma figura importantíssima, uma das mais destacadas do futebol gaúcho, que é essa nossa paixão, né, que é o futebol. Ele é simplesmente o maior vencedor dos títulos, grandes títulos do Internacional, 2 Libertadores da América, uma como presidente, outra como vice de futebol, e o maior título da história do Internacional, que está na memória de todos, aquele ano de 2006, né, o ano da vitória em cima do Barcelona, e o Inter é campeão do mundo. Acho que já dei o nome, né? Fernando Carvalho é o meu convidado aqui no Opinando. Tudo bem, presidente? E aí, Nando, tudo bem? Prazer. Para onde é que eu olho aqui? Tem... Bom, pode olhar para mim, para qualquer das câmeras. Onde tu olhar, nós estamos falando bem. Bom, prazer estar aqui contigo. Já é a segunda vez que eu estou aqui na Cubo, né? E falar sobre futebol é sempre um assunto que é o meu diário, né? Meu assunto diário. Eu estou sempre envolvido com futebol. Agora, né, dando aula, agora, né, tentando crescer ainda pessoalmente, me informando sobre a evolução, né, da questão de gestão e das estratégias de potencializar rendimento de atleta, né? Então passa a ser o meu assunto diário, nada melhor do que falar contigo. E é importante até dizer o seguinte, essa entrevista está marcada com o Fernando, que eu persigo ele há um bom tempo, antes das últimas 3 derrotas do Inter. Não teve a derrota para o América, não tinha ainda a derrota do Grenal e nem a derrota anterior, que já são 5, já nem me lembro qual foi a anterior. Mas antes das 3 derrotas já está marcado. O Fernando tinha compromisso em São Paulo e tal, hoje arrumamos uma agenda e estamos aqui, tá bom? Então, claro, nós vamos Não tocar... é oportunismo, né? Não é. Nós vamos tocar no assunto do Inter mais adiante, mas antes eu quero falar, tem muita coisa pra gente falar com o Fernando Carvalho. Há pouco a gente conversava aqui, tu começa a te interessar por futebol no final dos anos 50, é isso? Lá por 59, 58, não tem bem presente, numa época muito ruim, né? Muito dura para nós. Eu sei como é que é isso, depois de uma certa idade a gente esquece. Era uma época ruim para os colorados, né? Porque o Grêmio naquela época foi pentacampeão, depois foi heptacampeão, né? E o Internacional ganhou em 61. Meu primeiro título foi em 61. E o meu primeiro ídolo foi Sapiranga, Cláudio Vaz, né? Foi o meu primeiro ídolo. 61 foi a exceção, né? Impediu que o Grêmio fosse o tal octa, né? Exatamente. Que o Inter foi ser depois, tu imagina 5 anos, né? O Grêmio foi pentacampeão, depois foi 7 anos. O Grêmio teria feito 12 ou 13 títulos, né, naquele período. É o período que o Inter está construindo o Beira-Rio. É o período que começa a construção do Beira-Rio. Quanto tempo é isso, Fernando, de construção do Beira-Rio? Para a gente ter uma ideia do que é hoje do que foi naquela época. Olha, foi em torno de 8 anos, 7 a 8 anos, né? Eu ia de 15 em 15 dias eu ia no Beira-Rio. Eu ia no Beira-Rio, que era só aterro, né? Eu assisti... Sim, as fotos são impressionantes. Eu acompanhei tudo. Dentro do Rio. Era dentro do Rio. Eu acompanhava tudo. Minha primeira grande emoção foi quando eu tinha o túnel ali de acesso ao campo, antes da construção do vestiário, foi feito o túnel, né? Então eu entrei naquele túnel ali, tinha a escada, que na época subia para o gramado, que não era gramado ainda, era um aterro. Foi uma coisa maravilhosa, né? Eu ter feito aquela peregrinação interna. E eu ia com o zelador, eu morava no centro, eu morava na Independência, no edifício Santa Tecla. E tinha um zelador chamado Luiz Brasil, que eu nunca mais... até esses tempos uma filha dele me encontrou e porque eu sempre falo do Luiz Brasil, né? Porque falando da minha vida, o Luiz foi importante, porque ele era coloradão e me levava, ele me levava no Beira-Rio, né? A gente ia de ônibus e ele me levava. 69, né? A estreia, né? Foi 69, mas isso aí foi de 63, 62. Ele te levava para ver a construção. Para ver a construção, para ver o que estava acontecendo. Eu estava semanalmente, de 15 em 15 dias, eu estava lá vendo como é que era o negócio. Quando aquele boné que tinha no Brasil, a maior torcida do Rio Grande, aquele boné também foi uma grande emoção, quando daqui a pouco apareceu aquela marquise lá, né? Porque os estádios aqui no Sul, o próprio Grêmio, né, não tinha marquise na época. A parte da geral do Grêmio, lá do oposto da social, não tinha... Mas o Inter, nas competições nacionais, antes do Beira-Rio, jogava no Olímpico. Jogava no Olímpico, em 67, 68. Né? Aí em 69, já passamos no Beira-Rio. Eu fui sócio do Grêmio, eu tinha cadeira no Olímpico para assistir os jogos do Inter na Taça de Prata. Não era uma paixão tricolor, nada isso aí? Não. Até ia alguns jogos do Grêmio, até porque eu tinha cadeira, né? Eu ia. E ficava lá secando quietinho, né? No Olímpico. No Olímpico. Hoje é uma coisa mais difícil de acontecer, né? Mas tinha acontecido em São Paulo, né? Acho que o Morumbi tinha um show marcado
E aí o São Paulo foi jogar no Allianz. Exato, exato. Lá no, não, mas no Palmeiras. naquela época, os gaúchos tinham uma relação financeira de fazer uma caixa única. Não sei se tu te lembra disso, e se der do teu tempo, tu é mais jovem que eu, né? Sim. As diretorias se reuniram e fizeram uma caixa única. Então toda a arrecadação era dividida por 2. A arrecadação do Inter e do Grêmio, ela ia para uma caixa e isso aí, tiradas as despesas, era rateado pelos 2 clubes. As rendas, as receitas dos jogos do Inter e do Grêmio iam para essa caixa única. Durante 2 anos isso aconteceu aqui. O Grêmio era o Rudi Armi Petri, o Inter era o José Alexandre Isaac, o Efraim Pinheiro Cabral, né? O primeiro o Efraim. José Alexandre é pai dos irmãos Zac. Pai dos irmãos Zac. Do Pedro e do Luiz Fernando. Agora, o Beira-Rio, não sei se é coincidência, né? Mas o Beira-Rio, ele começa uma era de ouro do Internacional, né? Talvez um dos maiores times da história, aquela geração dos anos 70. Sim, não, foi uma época de ouro, uma época de alegrias represadas, né? Ali nós criamos Tomando paulada durante um tempão, né? Durante muito tempo, nós criamos uma ideia de futebol, né? A ideia de futebol dos mandarins, que assumiram, os mandarins eram um grupo do qual faziam parte Ibsen Pinheiro, Cláudio Cabral, Paulo Portanova, Ivo Correia Pires, que foi contratado como profissional na época, ele foi o primeiro espécie de executivo de futebol que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Tinha o Carlos Duran, o Ivo Correia Pires. Tinha o Carlos Duran, eu até... Toda a minha trajetória de repórter foi o Carlinhos Duran lá no Inter. O Carlos Duran era o supervisor. E o Ivo era o supervisor, era o executivo, era uma espécie de executivo, mas não era tratado como tal. Eu não me lembro qual era a designação funcional, mas o Ibsen era o grande cabeça daquilo ali, Luiz José Guimarães Falcão. Tinha uns 6 ou 7, e o vice-presidente era o Aldo Dias Rosa. Sim. Então, e aí foi implantada uma filosofia de futebol, que é o futebol de contato físico, de jogador grande, de jogador que vencia mais na força do que na habilidade, né? Que era exatamente o futebol que o Foguinho havia trazido para o Grêmio, né? Na década de 50 e no início da década de 60, e que prevalecia aqui no Sul, né? O contato físico. O Foguinho foi o primeiro treinador, o primeiro profissional que cuidou da parte física, porque antigamente não tinha preparador físico. O Foguinho era ao mesmo tempo treinador e preparador físico. E a grande evolução física que ele obtinha do jogador era subindo e descendo escada. O Foguinho foi técnico, jogador, árbitro de futebol e depois cronista esportivo. Exatamente. Ele foi tudo. E preparador físico simultaneamente a treinador. Físico, exatamente. E isso criou uma escola do Grêmio, né, que era a escola vencedora. E os mandarins, quando assumiram, se deram conta de que aqui nós tínhamos que priorizar esse tipo de futebol, e aí fizeram um time, né, que priorizava exatamente isso. E aí foi nesse momento que se estabeleceram algumas crises. Porque o Internacional sempre foi uma academia, né? Sempre foi um time de futebol bonito, de toque, né? E aí houve uma certa ruptura com esse passado de derrotas. A polêmica do Braulio, que era um cara extremamente técnico, passa por esse período? Passa nesse período. Com os mandarins, o Braulio foi colocado num segundo plano. Porque o Braulio era um jogador brilhante, mas que, segundo os mandarins, ele não tinha competitividade. Então, em detrimento do Braulio, preferiram o Sérgio Galocha, que era um meia voluntarioso, né, que tinha habilidade, eu achava um bom jogador, mas que não era craque como o Braulio. O Braulio era um craque de bola, né? O Braulio era um jogador... Depois brilhou no América, né? Depois foi pro América, foi pro Curitiba, né? Ele jogou em outros clubes, né? Mas era um jogador que não era competitivo, na visão dos mandarins. E aí os mandarins, quando assumiram, né, o time do Inter que vinha perdendo... jogava com 2 volantes, aí passou a jogar com 2 volantes mais o Dorinho, né? E o time do Inter campeão de 69... Dorinho era um jogador mais franzino, mais técnico, mas era competitivo. Então saiu o Laurício, entrou Edson Madureira, saiu Scala, entrou Pontes, saiu Lua, entrou Valmir, saiu o Sadi, se fixou como titular, mas no final entrou o Jorge Andrade. Meio campo, jogava no início o Lambari Elton, depois entrou Tovar, depois entrou Carbone e o Dorinho, né? E no ataque saiu o Braulio, entrou Sérgio, Valdomiro e Claudio Miro. Esse era o time. E quando o Dorinho entrou, o ponto esquerdo era o Gilson Porto, né, que na inauguração fez o cruzamento para o gol do Claudio Miro. Pro gol contra o Benfica, né? Contra o Benfica. Ele tá tô me lembrando, não tô com Alzheimer aqui. O Falcão entra nessa turma em 74, 3? O Falcão, o primeiro grande jogo do Falcão
onde ele apareceu para a comunidade nacional e para a comunidade colorada, foi aquele célebre jogo da seleção gaúcha com a seleção brasileira. Sim, o 3-3. A preliminar daquele jogo foi seleção amadora do Brasil, seleção amadora, contra o Hamburgo. E o Falcão jogou e foi o melhor em campo. Jogou também e foi um dos grandes jogadores daquele jogo, o Washington, que era considerado o novo Pelé, pertencia ao Guarani. Né? Nielsen, Terezo, Osmar Guarnieri, Celso, lateral esquerdo, não sei se foi o Abel, acho que Abel, Osmar Guarnieri e Abel Braga. Abelão. Zagueirão. E Celso. Aí o meio campo era Falcão, Rubem Galaxy e Washington, Pedrinho, Manuel e Bolívar. Ou o Dirceuzinho. O Bolívar que depois virou zagueiro, né? O Bolívar do Grêmio. Ele era ponta esquerda na seleção. Olha só, eu não lembrava. Preliminar era uma coisa que acabou, né? Eu ia tudo que era jogo. Eu ia todos os jogos. Mas eu vivenciei isso de guri, assim, de ver surgir jogadores nas preliminares. Né? Eu assistia todos os jogos e eu ia nas preliminares. Eu ia para ver jogo preliminar. Hoje é o gramado que não permite isso? Né? Hoje tu não tem como fazer mais, né? Hoje não tem, não há hipótese, porque aí tu... naquela época não se cuidava tanto do gramado, né? Não se cuidava tanto. Era bom e tal, mas não tinha esse requinte que tem hoje de dar vontade até de pastar ali, de tão bom que era. O jogador vai especializando e a gente sabe que um bom gramado aprimora a técnica. Exatamente. O jogo pode ser mais bonito. Agora, quando tu dá esse passo assim da arquibancada, do torcedor e resolve, eu quero participar desse negócio, quero estar lá dentro, quero ser dirigente. Quando é que começa isso? Isso aí não partiu de mim, né? Porque, bom, eu já deu para ver que eu sempre fui uma pessoa muito identificada com o Inter, identificada como colorado. E a minha geração é uma geração de poucos colorados. Até para dar um depoimento, eu nem brinco muito com ele, de sacanagem e tal, tá? Porque esse é colorado mesmo. Um dia eu tô na Rádio Gaúcha apresentando um programa, era o dia que o Inter tinha, alguns anos atrás, perdido pro Olímpia, naquela derrota terrível. E eu quis dar um fato jornalístico, olha, talvez a maior tristeza já sofrida pela torcida do Inter, ele reproduziu os gols. Fui depois entrevistar ele queria me matar com toda a educação, né? Não, Nando, não tem explicação, não tem... Não, é presidente... Não tem explicação. Então, porque aquilo foi terrível. Não, aquilo foi um trauma para nós colorados. Mas, felizmente, superamos, né? Porque a Libertadores era contigo no comando. Um anseio, né? Era um anseio, né? Tava engasgada, né? Tava engasgada. Tinha perdido em 80, Tinha perdido em 80 e esse jogo do Olímpio foi traumático, né? Tu lembra desse jogo do Nacional? O Inter empata aqui? Como é que foi? Empata aqui. E empata lá também? E perde lá. Perde. Lá foi 1-0. O gol do centroavante Vitorino, de cabeça. Vitorino. Foi 1-0 lá. Foi o último jogo do Falcão, no Inter? Foi o último jogo do Falcão e um jogo em que que o Chico Espina jogou de centroavante. Nós não tínhamos centroavante. Aí o Eri Andrade, que era o treinador, escalou o Chico Espina porque não tinha era o Adilson, o nosso centroavante. O Bira também estava lesionado, o Adilson e o Bira. O Bira estava lesionado, que era o centroavante campeão do ano anterior. Mas o Chico Espina é um reserva que está em conquistas importantes, né? No ano anterior, em 79, ele entrou no lugar do Valdomiro contra o Vasco no Maracanã e fez 2 gols, né? E foi fundamental para nossa conquista. Mas vou voltar lá para a pergunta anterior. Chegada. Como eu disse, eu sempre fui identificado como colorado, né? E na faculdade, eu era daqueles que ficavam no recreio batendo boca com os gremistas. Batendo boca no bom sentido. Fizesse aula de faculdade, Fernando? Na Unicinos. Direito. E eu tinha um professor chamado Fernando Jorge Schneider, que havia sido vice-presidente jurídico do Inter anos antes dessa época. E em 82, o Paulo Rogério Amoretti, querido Paulo Rogério Amoretti, era o vice-presidente jurídico do Dalegrave. Ele era o vice-jurídico do Arthur Dalegrave. E aí, como o Paulo Rogério sempre foi polêmico, né? E ele arrumou uma confusão. Novidade, né? Ele arrumou uma confusão com o Arthur lá e com a direção, e ele saiu da vice-presidência jurídica e levou todos os advogados que ele era muito, assim, ele conseguia liderar um grande número de pessoas. Ele foi muito influente, inclusive, no STJD, né? Sim. Mas nesse momento, ele saiu e fundou a famosa Chapa 3. Você lembra que teve uma Chapa 3? Lembro da Chapa 3. Chapa 3, inclusive o Pedro Paulo Zaca veio para o clube nessa Chapa 3, logo depois desse episódio da saída do Paulo Rogério, da gestão do Dalegrave, e o ingresso do Dr. Schneider. O Dr. Schneider assumiu.
O Dr. Schneider se lembrava que lá atrás ele tinha um guri lá que era colorado, que era advogado e tal, e que ele não conhecia muitos colorados que pudessem contribuir, né? E aí ele chamou a mim e o Luiz Fernando Fini, que éramos colegas de aula. E fomos então, eu e o Luiz Fernando... Foi teu diretor de futebol, né? Foi. Não, meu não, ele foi do Záquia. Ah, o de Fini foi do Záquia, é verdade. Foi do Záquia. Era uma figura, o Gordo. Aí... eu e o Gordo entramos no Inter. A primeira bronca que a gente teve, a primeira grande bronca em 82, foi quando a gente ganhou aquele Grenal do Geraldão 3-0, 3-2 no Olímpico, 2-0 no Olímpico, e não fizemos antidoping. Fomos embora. Eu lembro disso aí. E aí isso aí parou no tribunal. Isso parou no tribunal. E nós, então, fomos defender o clube. O Difine como protagonista e eu como auxiliar do Difine. Do jurídico. Do jurídico. E o Dr. Schneider, né, comandando tudo, embora já não fosse tão assíduo, né. E aí a nossa tese era de que o antidoping foi decidido 2 dias antes do Grenal e não estava no regulamento. E para valer, teria que estar no regulamento. Para ser exigível, sim, teria que estar no regulamento. E aí nós acabamos... Valeu a tese. Valeu a tese, né, e fomos confirmados campeões, né, com os gols do Geraldão. Foi a primeira bronca grande que a gente teve. Quando é que tu vai pro departamento de futebol? Em 88, aí assumiu. Passou o tempo, né? Borba, fui vice-jurídico, depois fui diretor de futebol jurídico. O Roberto Franchini e o Roberto Cardoso Madaleno eram os dirigentes do futebol e me colocaram lá como um diretor jurídico para analisar contratos, para analisar uma opção de situações. Inclusive, eu participei da compra do Tita. Você lembra o Tita, que era pertence... Craque de bola, o Tita, que jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio. No Flamengo. Eu fui até a Itália para celebrar com a Udinese, ele pertenceu à Udinese. Ele jogou em alto nível nos dois aqui no Sul. Jogou, tanto no Grêmio muito. Quanto no Inter. É meu amigo até hoje. E aí, no ano seguinte, quando o Gilberto Medeiros assumiu, eu fiquei no clube ainda, mas aí como um advogado. Mas sempre esse lado de conhecer jogador, eu não conhecia ainda muito bem tática, porque a gente começa a compreender, eu não poderia dizer que eu conhecia tática. Eu tinha uma ideia geral, mas aí o vice-futebol da gestão seguinte ao do Gilberto, que seria o Záquia, seria o Salvador Lapes. O Salvador Lapes não pôde assumir em função de assuntos, questões profissionais, e aí, como a ideia daquele grupo era trazer jovens, né, para a diretoria, e alguém no futebol teria que ser jovem, e eu, como já estava ali demonstrando conhecimento mais fático do que de futebol propriamente. Era mais pelo dia a dia mesmo. Mais pelo dia a dia, aí eu acabei sendo indicado. E aí, naquele momento, eu não estava preparado, eu não tinha condições, eu reconheço hoje que eu não estava preparado. Eu não sabia falar direito, eu não sabia me expressar. Eu era muito tímido, entendeu? Eu era casado ainda e sofri uma pressão em casa muito grande pela minha ausência, então isso aí acaba te perturbando, né? Enfim, as coisas acabaram dando errado em 4 meses, eu acabei saindo, né? Mas foi bom. Aí eu fiz uma volta bem comprida, né? Né? Fiquei lá, não me reconheci que o problema era eu e não o Záquia, na verdade. Ele nem não chegou a me pedir para mim sair, eu me dei conta que eu deveria sair, mas era a vontade de todo mundo do clube. E eu não saí sabendo que a decisão era aquela que tinha sido correta e que não houve problema de ninguém. Não sei como se diz assim, sacanagem. Não houve justiça nenhuma. Nada. Não houve nada disso. Foi tudo correto, tudo bem. E aí, eu fiz uma volta comprida, né? Um ano depois o Záquia me convidou para ser do jurídico, né? E aí eu conto episódios para vocês lembrarem. Eu participei da negociação do Bonamigo, quando o Bonamigo foi pro Inter. Todo aquele plano de contratação fui eu que montei. Era o Abelão técnico? Era o Abelão, né? O Bonamigo foi levado pelo Pedro Paulo Záquia, pelo Luiz Fernando, mas a estratégia jurídica fui eu que montei, né? Depois disso, logo a seguir o Asmus assumiu, daí eu me afastei. O único presidente do clube, talvez, depois teve o Jarbas Lima também, mas porque realmente eu não tive nenhuma proximidade foi o Asmus. Embora na decisão do Campeonato Gaúcho, aquela do Alex Rossi, que o problema caiu no tribunal também porque nós não fizemos o antidoping, como o assunto era igual ao anterior, eu fui chamado,
né, para ajudar. E aí participei do grupo de advogados que atendeu lá aquele assunto. O Asmus, ele é campeão da Copa do Brasil em 92. Em 92. Gestão dele, né? O Alex Wax foi em 91. Bom, aí fiquei fora. Em 95, o meu filho começou a jogar no Inter, o Martin. Começou a jogar no Inter. Eu estava fora do clube. Mas aí eu comecei a acompanhar, né? Comecei a acompanhar a categoria do Martin. E era um setor muito desorganizado, né? Não tinha muita desorganização. E eu, como gosto de organizar as coisas, eu comecei a organizar aquela categoria com o pai. Pedi para o Zac, que era o presidente, Zac, eu vou dar um jeito aqui. E aí, com rifa, com doação, com ajuda, eu acabei, né, ajudando aquela categoria, que depois veio a ser campeão mundial sub-15, né? Categoria dele. Sim, foi campeão mundial, verdade. Da Copa Nike. E aí, no ano seguinte, eu me escalei, né? Foi a primeira Martin estava naquele time? Estava naquele time. Porra, que bom. Foi a primeira vez que... Esse troféu ele tem, então? Tem. Foi a primeira vez que eu me pedi alguma coisa assim, eu quero ser. E eu quis ser diretor da categoria de base do Inter a partir de 96. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Conseguimos fazer um trabalho aqui. Mas ali talvez tenha te dado o que tinha faltado lá atrás, né? Sim, sim. Não, aí, Nando, eu tinha 8 times. Eu assistia palestra de 8 treinadores. Eu comecei a... eu gosto de saber das coisas, né? Eu não sou um dirigente contemplativo. Não, tu fosse estudar, eu lembro lá no Kick-Off, que é um curso que a gente dava lá, na Perestroika, que tu fosse convidado, o Fernando fala de gestão e tal, mas deu uma palestra sobre questões táticas. Se não me engano, teve um processo do Barcelona até que a gente analisou, você não tem enganado no time, né? Sim. Então tem um cara que... Eu fiz uma comparação... Tu não queria ser treinador, mas tu queria entender o que os caras não vão me enrolar tão fácil. Exatamente, eu queria entender. Aquela palestra eu fiz, que depois eu repliquei ela no Futicom do Parreira. Era o Barça do Guardiola? Não, era assim, qual é o fundamento da palestra? O futebol holandês de 74 e o Barcelona, o que tinha de relação? Porque a maior seleção que eu vi jogar, o que me encantou foi a seleção holandesa de 74. Que era a base do Ajax. Que era a base do Ajax. E o treinador era o Rinus Michel. E quem levou isso para o Barcelona foi o Cruyff, que era o grande jogador da seleção holandesa. Então eu fiz essa correlação. Sim. Entendeu? Esse futebol de toque, de retenção de bola, de marcação. Mas eu lembro disso para dizer essa preocupação do dirigente, né, eu estou no ambiente de futebol, né, eu estudei direito e estou vendo isso aqui, eu vou querer entender também, né, como é que funciona. Eu quero entender de tudo. Eu nunca fui para nada, né, eu não sou contemplativo. Se eu estou numa cozinha lá, o cara está fazendo camarão, eu quero saber como é que não é, por que ele fez. Aí depois eu vou fazer para ver se eu aprendi, se deu certo, se é assim mesmo. No futebol é igual, eu não sou contemplativo. Eu fico olhando, fico vendo, daqui a pouco eu quero saber por que estão acontecendo, né? E sempre tive uma estratégia, hoje isso faz parte de uma espécie de manual do executivo de futebol. Eu quando contrato treinador, e quando contratava treinador, eu fazia um formulário meu, assim, né? De fazer entrevista. Fazia uma entrevista com o cara. Como é que tu joga, como é que tu não joga? Como é que tu joga quando tu tá em casa? Como é que tu joga com um time melhor fora de casa? Como é que tu joga quando tá com 10? Como é que tu joga quando tá com 10 tu tem que ganhar ou tu tem que manter resultado? Tudo isso eu quero saber. O cara tem que me explicar antes, para mim saber se eu sou a prova. Eu noto hoje, assim, às vezes tu tem ideia de um treinador, não dá certo, aí tu vai buscar outro que completamente diferente a ideia de futebol dele. Completamente diferente, né? Eu sou do tempo que o treinador, e lá como advogado eu participei, né? Não que eu não concordasse na época, eu nem sabia como é que funcionava. Liga pro treinador, tudo bem, tá... bom, tu quer trabalhar, não quer vir pro Inter? Tá, quanto é que tem o salário? Tanto, pode pagar tanto mais caso. O cara vinha, tu nem sabe o que o cara conhece do teu time, tu não sabe, entendeu? Eu já fiz isso, o que é um erro. Tu tá contratando um profissional que vai ficar contigo ali, que vai ser o grande, vamos dizer assim, a mola propulsora da tua política de futebol, tu tem que saber o que ele pensa. Ele conhece teu time, ele conhece os jogadores que tu tem na base, o mercado, o que ele pensa do mercado em relação ao teu time. Se tu tem uma deficiência na meia, ele conhece o mercado, ele sabe qual é o meia que ele vai trazer, sabe qual é a característica do teu time joga propondo ou joga reagindo, né? O teu time é transição rápida ou transição poste-bola, como é que funciona? Se ele não sabe isso, como é que eu vou contratar o cara? Claro. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma questão tática, assim, o Abelão é o maior vitorioso como técnico do Inter, mas tu não acha que essa coisa do Ajax, de essa pressão no nome da bola, aquela coisa que na época dava pra fazer linha de impedimento, o Mineiro, quando faz isso no Inter em 76, que o Marinho Chagas chega... Marinho Pérez. Marinho Chagas era o lateral esquerdo, cabeludão. Marinho Pérez, que vem do Barcelona. Não foi uma super revolução tática aquilo no Brasil naquela época? Foi completamente. Era maravilhoso de ver, né? Ele chamava sufoco, né? Sufoco. Que tinha um sinal, alguém dava um grito agora. Tinha uma palavra código, que era o Marinho que pronunciava.
para o teu telespectador, teu seguidor saber, em determinado momento do jogo, isso fazia a seleção holandesa, né? Seleção holandesa. Sim. Em determinado momento do jogo tinha uma palavra-chave que era pronunciada por alguns dos jogadores, no Inter era o Marinho. E todos os jogadores saíam de trás para sufocar o homem da bola. Né? Por que isso era possível fazer naquele momento? Porque se ele fizesse um lançamento para alguém que viesse de trás, bastava ter um homem impedido que a jogada seria truncada. Não tinha um impedimento passivo. Não tinha, naquela época, todos os jogadores ficavam impedidos, mesmo sem participar do lance. E isso permitia essa estratégia de sufocar o homem da bola, tomar a bola nesse sufoco e sair em disparada, né, com a maioria dos jogadores aí para o contra-ataque. O Inter cansou de fazer isso e cansou de fazer gols em jogos desses. Teve um Grenal que foi uma maravilha, que eu me lembro que sufocaram o time do Grêmio na época, que jogava o Ancheta de zagueiro, jogava o Beto Fuscão, sufocaram no meio campo e saiu, parecia uma cavalaria, assim. Tinha 8 jogadores do Inter contra 2, 3 do Grêmio, foi uma maravilha isso. Tu enxergando de trás, assim, tinha uma câmera de trás, assim, uma coisa maravilhosa, né? Até o Valdomiro, uma vez, falando do Minelli, né? E o Valdomiro dizia o seguinte: mano, ele treinava escanteio contra nós, mas não era para escanteio defensivo, era como é que nós ia fazer o gol no contra-ataque. Então ele tinha uma estratégia montada. E aí o Valdomiro começou a citar exemplos de gols que eles fizeram quando eles escanteio contra o Inter. Exatamente. Essa preocupação tática detalhada o Minelli trouxe. Mas o Minelli foi um grande inovador, né? O Minelli teve um momento principalmente quando ele tinha 2 jogadores extraordinários no meio-campo, Paulo César e Falcão, né? Que ele fazia a marcação homem a homem, né? Ele fazia a marcação, os dois seguravam sozinho o meio-campo. O meia, o ponta de lança era o Escurinho, que não tinha muito como característica a marcação. Então o Falcão e o Paulo César marcavam homem a homem os volantes ou os meias adversários, e o Escurinho tinha que fazer uma sombra no outro que sobrava no meio. Só que o Paulo César e o Falcão marcavam como o Caçapava e jogavam como o Escurinho. Sim. Ou mais do que o Escurinho. Né? Então também era uma estratégia que o Minelli durante muito tempo ele fez, que era a marcação homem a homem no meio campo. Que era assim... Até porque em 75, o pessoal lembra muito do Caçapava, né? Quando ele entra contra o Fluminense e tal. Mas o time que joga todo o campeonato é Falcão, Carpegiani e Escurinho. O Caçapava entra lá contra o Fluminense. O Caçapava, o primeiro jogo dele foi contra o Escurinho. Por que isso... Contra o Fluminense, para pegar o Rivelino. Exatamente, pegar o Rivelino. Porque o Fluminense daquela época, ele era um celeiro de asas, né? Um celeiro de craques. O meio campo era Carlos Alberto Pintinho, Rivelino e Paulo César Caju. Né? E ainda tinha o Kleber, que entrava de vez em quando. Aí tinha Gil, Manfrini e Dirceu. Às vezes jogava o Paulo César na esquerda, entrava o Kleber no meio. A máquina tricolor. Era a máquina tricolor, né? Então, para marcar esse pessoal, o Escurinho não ia conseguir. Então, ele tirou o Escurinho na véspera do jogo e inverteu, porque era um losango, né? Era um losango. Esse losango passou para ser na parte de trás. Aí ele virou o losango com o Caçapava na cabeça da área para marcar o Rivelino. Losango de base alta, né? De base alta, dois exatamente. Em cima e segurou. Exatamente. Ele mudou, inverteu esse losango. E aí eu, fazendo uma releitura, eu gosto muito de fazer releitura, né? O jogo, quando jogava o Escurinho era 4-2-3-1. Quando jogava o Caçapava era 4-1-4-1. Né? Então essa é a releitura que eu faço daquela época. Que não se usava essas expressões naquela época. Não se essa. Era 4-3-3, né? Na época era 4-3-3. Era isso, 4-3-3. Era 4-3-3. Ô, Fernando, Tô sendo enfadonho aqui no papo? Não, tá ótimo. Quando tu te elege, um pouco antes ali, tem a eleição do Fernando. O Miranda se elege antes, não é o Miranda, é o Jarbas Lima, né? É o Jarbas Lima ali, né? Mas vocês tinham trabalhado juntos no futebol com o Miranda? Não, nós trabalhamos juntos em 97, no início, quando o Ibsen se tornou o vice-futebol, ele quis harmonizar o clube. E aí ele convidou o Miranda, convidou a mim, né? Convidou o Silvio Silveira, o Pellegrini, e vamos dizer assim, o coordenador técnico, ou seria um executivo de futebol, era o Medina. Sim. João Paulo Medina. E aí foi um ótimo trabalho, né? Nós conseguimos conquistar o título gaúcho. Aí o Miranda saiu um pouquinho antes e o Ibsen saiu em julho. E aí eu virei uma espécie de vice-futebol para aquela campanha de 97, que foi uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Né? O Celso Roth era o treinador, foi uma grande campanha, foi um time muito... Era um time muito competitivo, né? E aí depois nós criamos... eu saí da diretoria Záquia, criei um movimento chamado Movimento Intergrande.
O Miranda já tinha há mais tempo, junto com seus companheiros, o Movimento Inter 2000. Nós fizemos, numa primeira eleição, a gente fez um acordo e participamos na mesma chapa. Aí depois o Miranda concorreu, né? Aliás, o Jarbas Lima, que era do grupo do Miranda, foi o candidato a presidente contra mim, né? Que o Paulo Rogério não teve candidato, me apoiou. Eu não era da diretoria, mas fui apoiado pelo Paulo Rogério, e aí eu perdi a eleição dentro do conselho. Mas me preparei para no ano seguinte, na eleição seguinte, aí seria perante o associado, aí eu concorri contra o Felipe Oliveira, que é um colorado que eu admiro muito. Tá na base hoje, não? Tá na base, uma pessoa que eu gosto muito, que é um colorado que tem muito a dar ao clube, né? Gosto muito tem dele muito a dar ao clube. Eu concorri contra o Felipe e aí acabei vencendo. O Jarbas Lima, o doutor Jarbas Lima, né, querido, né? A maior lembrança que eu tenho dele, que ele ficou pouquíssimo tempo, foi aquela coisa de abrir o cofre, né? De mostrar um cofre vazio para dizer que o clube estava sem dinheiro, né? Isso aí é uma atitude, claro, que é política e tal, mas que eu fico pensando assim, tá bom, isso aí, será que chama investidores? Agora vai lotar de gente querendo investir no Inter, o cofre está vazio. Não foi uma ação adequada, até porque, Nando, eu estou no clube desde 82 e acompanhava antes. Ninguém vai entregar o clube sem débito para o próximo pagar. Isso é da vida, entendeu? Quem vai para lá, quem quer ser candidato, tem que saber, né, que vai precisar pagar a conta do outro, entendeu? O clube é uma instituição centenária, tem lá seus problemas antigos. Não pode fechar, a cada 2 anos, fecha o clube e abre de novo. Não. E não pode reclamar, porque então não concorre, né? Não dá para concorrer. Então, eu não reclamei nada, né? O clube tinha suas dívidas, o Miranda fez um bom trabalho eu, Jarbas Lima, nessa questão financeira, sem dúvida, mas ficaram pendências do passado que eu assimilei e segui, também deixei, e outros deixaram. E tu assume com um grupo com menos de 10 jogadores? Porque naquela época havia uma transição, né, de legislação, estava entrando em vigor a Lei Pelé, recém, né, e aí os contratos que terminavam redundavam em fim de relação com o clube. Então, terminaram contratos no final do ano anterior e aí teriam que ser renovados. Você teve que contratar quantos jogadores para fazer um time? Nós contratamos 18 jogadores, 18 a 20 jogadores. Foi uma correria. E tu perdesse ali o quê? Uns 10 anos de que tu envelhecesse nesse ano? Porque foi o ano do último jogo contra o Paysandu, né? Foi o ano de Yokohama. Aliás, de Yokohama 6 anos depois. Foi o ano de Belém, que depois terminou em Yokohama. Sim, é o livro, né? De Belém a Yokohama. Né? Mas foi aquele martírio? Foi muito... Foi terrível. Sem recursos, né? Mas deu certo, infelizmente deu certo, conseguimos superar. No último momento, né, Michael Librelato e Fernando Baiano nos deram os gols salvadores lá contra o Paysandu. Que absurdo esse Michael Librelato que aconteceu com esse menino, um baita de um futuro. Né? Imagina no ano seguinte, Michael Librelato e Nilmar, hein? Nossa Senhora. O Guri voava jogando bola, acidente estúpido de carro, né? Uma barbaridade. Mas foi um ano de aprendizado, né? Eu aprendi muita coisa e digo até hoje, né, que talvez o maior aprendizado tenha sido esse problema da transição legislativa, né? A gente fez eu com receio de contratar jogadores que pudessem não se adaptar, né, e pudessem gerar despesas ao clube. Eu fiz contratos por apenas 1 ano. E quando tu faz um contrato da maioria dos teus jogadores, né, e era 95% dos atletas, eu fiz contrato por 1 ano. Quando chega em setembro, outubro, eles começam a pensar que vão fazer que é uma coisa que é natural, não estou aqui fazendo crítica a ninguém. Então isso aí fez com que em setembro, outubro, a gente era 4º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Em 2002. Daqui a pouco a coisa começou a perder um, perder outro, daqui a pouco todo mundo se ausenta do vestiário espiritualmente, porque está pensando no ano seguinte. E foi o que aconteceu. A partir de 2003 a gente começou a fazer contratos por 3 anos. Né? Chega o Muricy em 2003? Chega o Muricy. A partir daí a gente começou a prolongar os contratos, fazer contratos, né, para não onerar demasiadamente o clube, né? Colocamos ali algumas condições em que o salário aumentaria caso houvesse produtividade do atleta. A ideia que hoje é comum, né? Que hoje é super comum. Mas como era um início de relação com a lei, a gente não sabia como agir, né? E aprendemos na prática. Como é que o Muricy, qual é a importância do Muricy para essa chegada em Yokohama? Ele chega em 2003, né? Ele chega em 2003, o Muricy é um profissional de primeira linha, né? Sério, correto, né? Ele tem, vamos dizer assim,
Em termos táticos, ele fazia coisas simples, mas muito bem feitas. Eficiente, né? Muito eficiente, né? Bola parada, na questão defensiva, jogar com 3 zagueiros quando precisa, depois evoluir pro 4-4-2, né? À medida que os jogadores passaram a ter mais qualidade, ele passou a ter uma estratégia mais agressiva e, acima de tudo, a confiança que ele tinha do clube como um todo, dos atletas, do departamento de futebol, do elenco de jogadores. Hoje eu convivo com aqueles atletas daquela época, a gente tem um grupo aí de 60 pessoas, e volta e meia o nome do Muricy aparece, sempre com elogios, exatamente por isso, né? Por essa condição de lealdade, por essa condição de correção dele, né? De exigência plena, mas acima de tudo muito correto, não privilegiando ninguém, né? E cobrando muito, né? A questão de trabalho, de postura, de dedicação. Isso é uma coisa que eu noto na tua relação com os jogadores que passaram por ti. Todos têm uma relação de amizade, mas de respeito, sabe? De um carinho profundo. Vários assim que a gente já viu passar, né? Isso é bacana, né? Quando é muito, para mim é um motivo de muito orgulho, né? A maioria, assim, todos, né? Eu na verdade não tenho problema com ninguém. E eu faço parte desse grupo, então a gente fala todos os dias, né? Toda hora tem alguma coisa ali. Mesmo que eu não me manifeste, ou muitas vezes me manifesto, mas temos um grupo, já nos encontramos várias vezes, eu faço... Pelo que eu te conheço, nas cornetas, nas críticas, nos resultados e tal, tu não entra. Ou entra? Não entra. Eu só cornetei eles ali no meio, ali, me lembro. Perdiga que é o mais falante. Os mais falantes é o Alex e o Perdigão, né? Estão sempre falando. Ô, Fernando, Perdigão, se foram buscar no 15, cara, ele tinha uma técnica, né? Um jogador... Eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que se o Perdigão resolvesse ser mais atleta, ele é muito mais longe. Eu digo, Perdigão, se eu te encontro 10 anos antes, tu ia para a seleção brasileira. Ele tinha técnica, sabia jogar. Ele era fora de série. O Muricy usou ele várias vezes. Várias vezes. E naquele jogo do pênalti no Tinga, do Corinthians, o que ele jogou, ele foi o melhor jogador em campo ali. Ele deu o passe pro Tinga e ele deu o passe pro Sobis no gol. E controlou o jogo todo, a bola passava sempre por ele. Mas o Perdigão... Eu entrevistei o Márcio Rezende, né? Que era o árbitro, né? No dia seguinte, eu fazia o Plantão Gaúcha na Rádio Gaúcha, entrevistei ele, me deu uma entrevista à noite. Pedindo desculpas, que tinha errado. Eu fui no Jornal do Almoço. Cara, eu fui no Jornal do Almoço, na terça-feira, o jogo foi domingo. Tinha a prisão dele, o que foi? Não. Aí a produção coloca o Márcio. Tu imagina eu que... pretendo ter educação em todas as minhas ações, não consegui ter. Não dava, né? Mandei ele longe. Que tu vem me pedir desculpa aqui? Tu tá de brincadeira comigo, né, cara? Isso é um fiasco que tu fez, foi grosseiro, foi... Ô, Fernando, 2005 foram 11, né? 11 jogos anulados. Eu já disse que eu não lembro em nenhum outro lugar do mundo o jogo anulado sendo jogado de novo. Não lembro. Mas vamos lá. Sabe o que diz a regra? Que só será anulado o jogo em que houver, por questão de arbitragem, onde houver interferência indevida do árbitro devidamente comprovado. No resultado, especialmente. Exatamente. O só fato do Edilson Pereira de Carvalho ter atuado naquelas partidas deu margem a que fossem anuladas as partidas. Sim, ele não interveio. Podia não ter erro nenhum, mas era ele, anulou. Exatamente. Ele não interveio indevidamente em nenhum lance daqueles 11 jogos. E a acusação contra ele, que ele reconheceu e confessou, foi em jogos de outras partidas, de outros campeonatos, não daquele. Né? E o Corinthians, que havia perdido 2 jogos, acabou ganhando os que ele jogou de novo. E isso aí foi a diferença do campeonato. Nós chegamos com 1 ponto a menos do que o Corinthians no final. Se o Corinthians não tivesse jogado de novo jogos que ele perdeu, nós chegaremos 5 pontos na frente do Corinthians. Entendeu? Essa é a grande discussão. Na tabela antiga, se não tivesse assim, o Inter teria ganho? Teria ganho. Seria campeão. Hoje, Fernando, tu acha mais grave o que está acontecendo com esse monte de denúncias, porque a gente está ouvindo jogadores envolvidos, inclusive nessa semana, já um jogador do Novo Hamburgo, né, foi 2 anos de suspensão, multa de R$80 mil, foi o primeiro condenado nessa nova operação. Mas como é que tu vê isso hoje? Eu, como um cara que eu sou um amante do futebol, trabalho com futebol, eu vendo os jogadores da primeira divisão, é uma coisa horrorosa. Isso é uma coisa horrorosa e acho que as punições têm que ser exemplares. Não tem que ter complacência com ninguém, né? Mesmo, né? Quem vai depender disso aí para trabalhar, e eu acho que tem que punir. É um exemplo, né? É um exemplo que tem que ser dado, porque senão nós estamos, né?
o futebol o esporte das multidões monopoliza 90% dos brasileiros, né? Nossa quarta, nosso domingo, a nossa vida aí dos brasileiros em volta do futebol, e aí ele perde a credibilidade, ele perde, né, a motivação de estar torcendo, descrer naquilo que está ocorrendo, como se não fosse legal, como se não fosse sério. Tem que punir, eu acho que tem que punir. Eu achei essa punição aí que foi dada nesse atleta Nicolas do Novo Hamburgo pelo auditor Pedro Silveira Martins, excelente, excelente. 2 anos de suspensão e 80 mil de multa. Exatamente. E foi o valor que ele recebeu para fazer o pênalti. Então, tá, eu vi só a manchete, né, e acho que foi uma punição exemplar, uma sentença muito bem otorgada. Perfeito. Fernando Carvalho, quando tu olha aquele jogo semifinal do Mundial de 2006, o Barcelona enfiando acho que 4, mas passando em cima do América do México, né? Tu fosse no estádio, né? Fui no estádio. Foi no estádio. O Abelão disse que não foi. Eu não vou ver esses caras. Ficou lá na... Não, ele foi. Ele foi? Foi comigo. Ele contou que não foi. Não, mas ele foi. Ele foi. Então tá. Não, ele não pode ter contado que não foi. Fomos juntos, na mesma van. Foi. Ele disse que não viu o jogo. Mas, bom, então o Abelão disse pra ti, então ele foi. Se tava com ele tava com ele. Não, tá. Tá, mas eu quero saber o seguinte. Olha, aqui em Porto Alegre, tá? Quem viu aquele jogo disse, meu Deus do céu, nós vamos tomar uma goleada, os colorados começaram a se apavorar. E tu, como é que tu te sentiu isso quando viu eu tenho jogo? 2 momentos ali, né? Eu tenho 2 momentos. O primeiro momento é realmente de receio, pânico, porque era uma maravilha aquilo ali, né? Bom, mas eu sou de racionalizar, né? Eu começo... Primeiro impacto negativo, eu começo a pensar, bom, vamos ter que crescer em cima desses caras, né? Aí eu fui olhar o time do América, né? E a primeira coisa que eu vi, que foi assim, uma espécie de um elixir para mim me remotivar, é que o volante do América era o Fabiano Costa, que tinha jogado no Inter. Sim, e não marcava como meia. Tu imagina se ele ia marcar como volante. Sim, no time do Ivo Volpe, eu lembro que eu acho que era um 3-5-2, alguma coisa assim, ele era o atacante do lado direito. Exatamente, eu jogava junto com o centroavante da época. Era ele, o Rincon, fazia um rodízio pelo Diogo Rincon, que fazia com o Fernando Baiano. O Fernando Baiano centroavante e o Fabiano jogava solto, né, numa linha próxima do Fernando Baiano. Isso. Era um excelente jogador, ele terminou a carreira como centroavante, depois do coisa, ele voltou ao Brasil, jogou no Santos como centroavante. E no América era volante. É mais um desses que está nesse grupo aí de atletas. Me dou super bem com ele, um cara formidável, só que ele não marca, né? Então, quando ele jogou... ele não marca. É volante, meu, não marca. Aí ele estava marcando o Ronaldinho e o Deco. Não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo, aí é 4-0. O Abelão ficou apavorado, o Abelão disse, calma. E o Fernandão também me acalmou muito, porque mesmo com essa história do Fabiano, eu tava meio chumbado, né? Tava meio chumbado. E o Fernandão também te acalmou? Me acalmou. O Fernandão, depois da palestra, né? Depois da palestra, porque o que acontecia? Eu não me metia em escalação, mas eu tinha opiniões, né? Eu tinha opiniões. E eu não queria que nesse jogo... tinha uma boa relação e tem até hoje com o Abel, né? Sim, então dava pra conversar. Né? Claro. O que eu queria como assim, tático? Eu queria que jogasse o Vargas e que não jogasse o Pato. Eu queria que o Alex saísse daquela posição de meia volante para jogar no lugar para jogar na frente, né? Era isso que eu queria. Ele começa com o Ayrton Monteiro, né? Ele começa Edinho, Ayrton Monteiro e Alex. Um triângulo. Fernandão na frente, Pato e Arley. Eu queria que jogasse o Alex no lugar do Pato. De marcação, 2 caras no meio. Exatamente. Mas o Alex marcou bem e o Fernandão marcou demais. O Fernandão foi um volante, né, que marcou. Ele saiu cansado por isso, né? Ele marcou, pô. E o Fernandão, depois de tudo resolvido e tal, eu preocupado, né, ele bateu no meu quarto, na véspera do jogo, e disse, calma, eu já fiz essa função, eu já joguei, no próprio Inter, mas eu já fiz essa marcação homem a homem, eu vou marcar o Mota e pode deixar, ele não vai tocar na bola, eu vou fazer essa função. É a melhor maneira de nós jogar contra eles. Nós temos que fazer a bola sair de trás quadrada, nós não podemos deixar que ela saia redonda, porque senão ele sai de... Como é que é jogar o Barcelona? O Barcelona jogava com Pujol e Rafa Marques, os 2 zagueiros, e era através deles que iniciava a jogada, né?
não sei se tu lembra... Jogo apoiado, todo mundo à frente, né? Exatamente. Saía de trás, vinha no Mota, vinha no Iniesta, né? Vinha no Deco, era esse o time deles, né? Daqui a pouco, essa marcação, que a bola não transitava no Mota, ela passou a ser o Pujol direto no Juli na direita. E a bola foi para a lateral, e a bola chegava no Ronaldinho alto, no Gogó, e o Ceará chegava em cima. Ela não chegava redonda. O jogo da vida do Ceará, né? Exatamente. Não, depois ele foi pro Paris Saint-Germain, né? Sim, pô. Por causa daquele jogo. Então, a bola não saía redonda. E isso o Barcelona nunca conseguiu botar a bola no chão. Quando botou a bola no chão, ele criou problema, mas ela não ia redonda. Por quê? Porque o Fernandão não obstaculizava o passe pro Mota e o zagueiro não tinha aquele contato com o meio-campo. Então ela tinha que viajar e isso desarticulava a jogada do Barcelona. Entendeu? Essa foi a grande estratégia. E isso aconteceu em 2 momentos. O Barcelona teve 2 derrotas, isso nós vimos, né? O Robertinho Moreno, que era o nosso analisador dos adversários, levou esses dados. A gente viu, na concentração, a gente viu esses jogos. Os jogos que o Barcelona tinha sido batido, tinha perdido. Ele perdeu 2 jogos naquele semestre, ele perdeu para o Chelsea e para o Real Madrid. E a estratégia deles foi essa, marcar ferozmente a saída de bola deles do zagueiro e do coisa. E nós repetimos. E deu certo. Quando sai o Fernandão também, bate um medinho ou já era... Não, eu só queria pênalti. Eu olhei o relógio aqui. Bom, vamos levar para o pênalti. Vamos para o pênalti, não tem saída, né? Tem que ser pênalti. Agora a construção do gol é maluca, né? E a visão do Yarden, né? A capacidade de segurar a bola no tempo certo, esperar a passagem para o Gabiru. Ele podia ter dado na direita, mas não, ele percebe que ali ele está dando um passe para gol. Vai deixar o cara na frente do goleiro. O Luiz Adriano teria que fazer uma cruzada. Exatamente. Né? E o Gabiru... É terminal, e outra coisa, o Gabiru, uma história que eu já contei algumas vezes, e o próprio Abel já contou, né? O Gabiru, ele estava concentrado 20 dias. O grande problema do Gabiru ele estava comendo Danone e tomando leitinho quente. E aí ele estava... O problema é quando ele não estava concentrado. Ele não estava concentrado. Porque é outro, né? Jogador que fez sucesso, seleção e tal, um cara que tinha uma qualidade muito acima. O Gabiru teve uma seleção. Quando eu me dei conta da existência do Fernandão, ele jogava numa seleção em que tinha o Perdigão, que tinha o Gabiru, que tinha o Alex Cabeção, que hoje foi treinador do Avaí agora recentemente, que tinha o Odair Helman, que tinha o João Gabriel goleiro, né? Tinha o André Cruz. Eram os atletas que... Não, o André Cruz não era dessa seleção. Mas esses aí que eu falei antes eram todos de uma seleção de base, né? E o Odair, quando veio dessa seleção de base, eu era diretor da categoria do Amador, do Inter, e o Odair me trouxe, tem que contratar um centroavante, que é o Fernandão do Goiás. Aí, nesse momento, é que eu comecei a pensar no Fernandão. E o protagonista dessa seleção era o Gabiru. O Gabiru era o protagonista. Não era o Fernandão, não era o Alex. Era o Gabiru. Mas aquelas coisas que tá escrito, né? O cara chega aqui, faz um humilde Grenal, olha aqui, ó, talvez tem algumas pessoas que sabem disso, o Newton Drummond sabe, o Iton Fritzen sabe, né? O primeiro jogador que eu tentei contratar, o primeiro, em 2002, foi o Gabiru. Primeiro. Eu era assim... assumisse lá atrás. Não. 2002? Em 2002. O meu primeiro jogador, o Ivo Wortmann era o treinador, o primeiro jogador que eu tentei contratar era o Gabiru, porque eu admirava esse jogador. Ele tinha sido campeão pelo Atlético Paranaense, ele foi campeão protagonista, né, no ano anterior, ele, o Alex Mineiro, o Kleber, né, eram jogadores, né, Kleberson. Era o time do Geninho? Era o time do Mário Sérgio e Geninho. O Mário Sérgio saiu no caminho e quem ganhou foi o Geninho. Foi o Geninho, né? Então, o jogador de movimentação, o jogador que não parava, que jogava em mais de uma função, box to box, né, saía de trás, chegava na frente com velocidade. E nesse momento do gol, se tu pegar novamente o lance, eu já vi mais de 150 vezes, ele sai de trás numa velocidade. 150 vezes. Foi um bico do Índio que diz que foi lançamento, e o Gabiru sai da nossa intermediária, ele passa voando pelo chave. O Luiz Adriano desvia de cabeça, desvia de cabeça, ele dá uma... ele disputa uma bola ali, a bola sobra na frente, né? Vai no Yard e ele passa disparando, mas ele estava no lance inicial, ele está na intermediária colorada, né? E esse diferencial ele trouxe para aquele jogo, mas ninguém esperava, nem eu não esperava que ele fosse fazer o que ele fez em termos de movimentação, né? E ainda por cima fez aquele gol. E a tirada que ele dá do goleiro, aquela angústia, né, da saída do Fernandão pela liderança, pelo que ele representa,
ela acabou sendo suprida por essa, né, por essa entrada brilhante que o Gabiru teve naquele momento do jogo. Em 2010, o Pífero é o presidente, tem o vice de futebol, ganha a Libertadores, faz aquela troca arriscada, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? Tem que perceber além do resultado, né? Ninguém entendia como é que o Inter tinha chegado naquele momento numa semifinal com o time aquele. Nós não ganhamos nenhum jogo fora de casa. Não, perdeu o gauchão. Eu parto do seguinte princípio: quem não ganha fora de casa não ganha título. Como é que era o treinador? Me esqueci o nome do... Fossati. O Cláudio Cabral dizia que o armador do time do Fossati no Inter era o Abodanzieri, que era o goleiro, que dava um bico pra frente para armar o time. Bom, vem o Celso, o Inter monta, faz um time bacana e ganha a Libertadores. Tá? O Inter meio que desiste ali do brasileiro, chega e perde o Mazembe, que a torcida é uma frustração geral. O que aconteceu ali? Porque o Inter não era pior do que o Mazembe, foi erro de preparação, o time tinha que ter jogado mais. Não, eu acho que, sim, os dirigentes, e eu estou aqui me escalando para essa colocação que eu vou fazer, eles têm que ter a percepção do que faz, o que não faz em termos de logística, de estratégia. E nós erramos, nós dirigentes. Por quê? No ano anterior, no Mundial anterior, a gente foi em avião de carreira, isolamos os jogadores, blindamos os atletas, não tinha ninguém no vestiário, aliás, não tinha ninguém no hotel, contato limitadíssimo, não tinha oba-oba. Nesse segundo Mundial, nós fretamos um voo, viajamos para os Emirados lá com 350 pessoas no voo, todo mundo era um oba-oba, fomos para um hotel com 2.000 brasileiros, né, os jogadores tendo contato permanente, então tu cria um clima de já ganhou, um clima equivocado de já ganhou, sem isolamento, né, sem blindagem, e esse foi o nosso grande erro. E quando a gente foi ao jogo do Mazembe com o Pumas, ou com, não me lembro, não era Pumas, o time mexicano que foi derrotado pelo Mazembe, nós vibramos porque o outro time era muito melhor que o Mazembe. O Mazembe era muito ruim o time, entendeu? Não tem como enganar ninguém, né? A gente hoje... E aí, nós vamos jogar uma partida, né? Se tu pegar e tirar os gols do Mazembe, o Inter massacrou o Mazembe, mas não fez os gols, entendeu? Porque os jogadores todos tinham aquela ideia de que era fácil, né? Porque tinha torcida toda hora lá dizendo que nós íamos ser campeão do mundo, e isso não pode acontecer. O jogador tem que ter medo, o jogador tem que achar, tem que ter receio, e isso não aconteceu. Quem foram os responsáveis? Os dirigentes. Essa é a minha posição. Eu repeti várias vezes, não coloco culpa em jogador, não coloco culpa em comissão técnica, os dirigentes são os responsáveis, nós que sabíamos como fizemos a vez passada e tínhamos que ter feito de novo. Fernando, como é que foi para ti, o que tu pensa hoje sobre o teu retorno em 2016, né, que foi o ano do rebaixamento que não deu certo, tu volta já numa situação muito ruim, mas quando se eu pergunto assim, se tu te arrepende de alguma coisa, não é nem pelo resultado, porque tu foi como Colorado tentar ajudar, mas por tudo que vazou depois do que aconteceu, envolvendo, né, as questões aí de desvio de dinheiro e tal, de um cara que sempre foi teu amigo, né, dentro do clube, que foi o Vitório Pífero. Então aquele retorno para ti hoje, tu pensa, que eu fui me meter ou não? Não, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de... Sim, eu só tenho um arrependimento nessa minha trajetória do Inter, foi ter demitido o Tite. Essa é a única coisa que eu me arrependo. O resto, eu fiz o que tinha que fazer, entendeu? Tite, 2009? 2009. Eu fiz o que tinha que fazer. O Inter faz parte da minha vida, eu acho que naquele momento eu tinha que dar aquela minha contribuição. Eu tenho responsabilidade no que aconteceu, não fujo disso, né? Pouca coisa eu fiz ali, a não ser, né, tentar, primeiro, remobilizar a torcida, apaziguar a oposição e... que consegui, remobilizei a torcida como um dirigente, apaziguei a oposição, que colaborou muito naquele momento, né? Mas não consegui internamente trazer aquela mensagem de remobilização dos atletas, porque o clube já estava numa descendente, né? Já estava numa situação emocionalmente precária, e quando um clube grande como o Inter, como aconteceu com o Grêmio, depois que tu envereda, né, numa ponta de baixo da tabela, é muito difícil tu voltar. E não consegui, né? As questões que aconteceram, lamento que tenha acontecido, são pessoas que eu conhecia, conviveram comigo. Eu não estava lá quando tudo aconteceu, a não ser nos 3 meses. Né? Espero que, né, a partir, né, do processo judicial que se estabeleceu, tudo se esclareça. Né? O processo tem sigilo, né? Tá em sigilo o processo. E espero que... Tu tem relação hoje com o Pífero? Sim, eu de vez em quando converso com ele, eu continuo, né, confio, né, que ele vá se explicar, né?
Espero que ele vá se explicar, espero. Ele diz pra ti que é inocente? Sim, ele diz que é inocente, né? E aí eu espero que tudo, né, se esclareça, né? E que ele consiga, né, dar as explicações adequadas para o que aconteceu, né? Eu vou esperar lá o julgamento efetivo do que vier a ocorrer, para mim ter uma posição, né? Mas eu confio que ele vá conseguir se explicar. Fernando, como é que tu analisa hoje a situação de momento do Inter? O Inter está aí numa sequência, são 5 derrotas, consecutivas, né? Uma certa desconfiança. O Inter hoje, na tabela de classificação do Brasileiro, está a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? E está numa situação da Libertadores de buscar a classificação e teve essa decisão que eu imagino que tu, como dirigente, já teve que participar. Tu há pouco disseste, eu me arrependi de ter demitido o Tite, né? O Barcelos teve que tomar uma decisão agora. Eu vou demitir, eu vou ficar com o Mano, o que eu vou fazer? Olha, esse assunto, Nando, eu sempre eu gosto de ter muito cuidado, né? Porque eu acho que eu tenho que ter responsabilidade pelo fato de ser ex-presidente. Então, eu não quero criar problema para o meu clube nem para o presidente que está lá, né? Mas... Pesa muito qualquer opinião tua, né? Pesa muito qualquer opinião de qualquer ex-presidente, né? Pesa. Então, assim, eu sintetizaria, eu sei que é difícil, essas decisões tomadas sob pressão, né, os resultados são pressionantes, né? A cobrança hoje é muito maior porque tem rede social, eu sei que isso realmente é difícil. Eu digo que nós temos que ter como dirigentes, é difícil ter esse equilíbrio, ter equilíbrio, né? E o equilíbrio nem muito eufórico na vitória, nem muito desalentado na derrota. Isso é uma frase que eu sempre pronunciei e é o que eu diria para o presidente Barcelos hoje, né? E acho que sintetizando, né, sem querer comentar se a condução do processo todo foi correta ou não, não vou me manifestar sobre isso, mas acho que a manutenção do Mano foi a coisa mais acertada que ele fez. Eu manteria o Mano também, pela experiência que tem, por ser um profissional experimentado, um profissional que já tem superação de momentos de dificuldade em outras entidades, em outros clubes. Então, o resumo de tudo que foi a permanência do Mano, eu concordo. Os profissionais que saíram, o William Thomas é um ótimo profissional, pena que isso tenha acontecido com ele, né? Não sei as razões pelas quais isso aconteceu, mas é da vida, infelizmente, quem está lá, treinador, diretor de futebol, todo mundo pode ser demitido, né? E o presidente tem esse direito. Mas eu lamento que tenha acontecido com o William, porque é um profissional que eu conheço, já compartilhei aula com ele, né? Já dei aula com o William, ele dá aula nos meus cursos. Na Foot Hub? Foot Hub, ele dá aula, inclusive tem uma aula com ele. Foot Hub. Eu lamento, o Orlandelli eu não conheço de... Apenas o mercado conhece ele e reputa um excelente profissional. Trabalhou na Europa, eu sei que no Arsenal. Trabalhou também, então, mas é da vida, que os dois tenham presente, né, que isso aí não, claro que fica marcado num determinado momento, mas não vai influenciar no conceito que eles têm como profissionais no mercado, que são profissionais de primeira linha e faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Então, é o que eu teria para dizer nesse momento do que aconteceu. Torço para que dê certo, torço para que a gente saia dessa situação. Temos uma Libertadores, acho que é difícil reverter na Copa do Brasil, mas é possível, né? É possível. 2-0 e vamos torcer para que isso aconteça. Fernando, tu conhece bem a política do Inter, tem uma eleição no final do ano. Como é que está hoje o ambiente político do Inter? São muitos movimentos, está muito polarizado, a gente deve ter uma eleição tensa. E tu, de alguma forma, vai participar? Não digo que vai ser candidato, claro, mas pretende participar como integrante do MIG que é? Não, bom, primeiro eu sou ainda integrante do MIG, né, mas eu terei pouquíssima participação na eleição. Claro que eu terei candidato, vou votar no candidato do meu grupo, né, mas não terei uma participação ativa, atuando em campanha, isso eu não farei, né, porque hoje eu atuo como profissional no mercado de futebol, no mercado da bola, né, eu sou consultor de empresa, sou consultor, né, já prestei consultoria para clube, né, eu trabalho hoje nessa empresa Foot Hub fazendo diagnóstico dos clubes, preparando para a SAF, tanto para investidor como para o próprio clube em relação ao investidor. Então, clubes que querem entender o que é uma SAF. Exatamente, querem entender, querem ver como é que funciona, né? Trabalho na montagem de estruturas para os investidores dentro do clube virando SAF, né? Hoje eu acredito muito, Nando. Tu apoia a SAF para Internacional? Para o Inter? Para o Inter, eu apoio
eu acho que é uma questão que tem que ser muito discutida, porque na verdade, o que acontece com a SAF? A SAF, o dirigente que está no Inter, que está no Grêmio, que está no Palmeiras, ele tem que atentar para duas coisas. A primeira coisa é que o grupo que venha para ser investidor, né, tem que pensar em competitividade do clube. Competitividade, o clube tem que ser competitivo e tem que ser perene. São as duas coisas que eu vou sempre desejar para o meu clube, perenidade e competitividade. Então, a competitividade ela vai ser medida pelo que eu quero alcançar, né? O que eu quero alcançar? Eu quero alcançar os títulos da Libertadores, do Brasileiro, Mundial. Quem é no Brasil que tem essa possibilidade? Palmeiras e Flamengo. Qual é o orçamento do Palmeiras e Flamengo? É 1 bilhão. Qual é o meu orçamento? O meu orçamento é 400 milhões. Então eu tenho que chegar próximo, né? Eu tenho que chegar próximo desses orçamentos, e quem tem que suprir isso aí é o meu investidor. Como é que ele vai suprir isso? Com competência de gestão e com recursos. Ele tem que trazer... Ele tem que injetar alguma coisa. Exatamente. Se ele não tiver recursos, ele vai ter que ter competência. Se ele não tiver competência, ele vai ter que ter recursos. Então é isso que eu analisaria. É dessa forma. Eu não posso chegar e dizer eu sou a favor ou não sou... Não. Eu partiria dessa análise. Entendeu? Uma análise que... Mas o fato de ter um dono, né? John Wilston é o novo dono internacional, empresário americano e tal. Tu acha que a torcida, cara, conseguiria lidar com isso? Isso é um problema. Isso só vai ser... O Textor, né? John Textor. Isso aí só vai ser superado na medida que os resultados sejam bons. Se estiver ganhando, tá tudo certo. Né? Se estiver ganhando, serão bons. O cara vai ter uma estátua. Porque o que o dirigente tem que ter presente também? O dinheiro, o Inter, o Grêmio, o Palmeiras, não vai ter alguém que vai comprar. Né? O investidor pega o dinheiro com essa mão e dá para essa mão. Quem vai gastar o dinheiro é o próprio investidor. Mas quem tem que dizer quanto é tu. Tu como dirigente, é o colorado, é o gremista, é o palmeirense. Ele que vai estabelecer qual é o valor que o cara vai gastar. Né? Mas o dinheiro não vem para a mão do dirigente. O dirigente brasileiro, eu tenho feito palestras aí em clubes, e eu sempre digo, olha, você não pense que o investidor vai chegar no clube e te dar dinheiro para te gastar. Ele não vai te dar o dinheiro. Quem vai gastar é ele. Entendeu? Toma aí, Fernando, contrata quem tu quer. Não, mas não é assim, né? O cara vai chegar com uma estrutura, com pessoas, com profissionais que vão... O que tu tem que definir é como é que ele vai fazer esse investimento, né? E que plataforma ele tem que melhorar, né? Por exemplo, um clube como o Inter hoje tem que melhorar as suas plataformas. Quais são as plataformas? A questão de saúde, a questão de treinamento, o CT, isso aí que tem que ser uma exigência de quem vier... de quem dirigiu o clube em relação a quem vier para o clube, né? Então, essa visão eu acho que as pessoas têm que ter, né? Então, tu me perguntou se eu sou favorável ou não sei, eu não tenho posição em relação ao Inter, que é o meu clube do coração, mas se esse assunto se encaminhar, tem que ser perenidade e competitividade. Essas são as palavras-chave para mim, tem que ser analisadas. Para conseguir ter o equilíbrio correto. Exatamente. Até porque objetivos diferentes, tu falasse há pouco que não sei se a gente chegou a falar no ar ou fora do ar, da Juventus, né? Velha Juventus lá de São Paulo, né? Sim, o Juventus. O Juventus, né? A Juventus. A Juve é lá da Itália. Então, eu fazer uma palestra. O objetivo da Juventus não é chegar em Palmeiras e não sei o quê. Né? Ela tem um outro tipo de objetivo, né? Exatamente. Vai se adaptar. Vai se adaptar. Sim, qual é a tua posição no ranking? O que tu almeja, né? Tu almeja sair da Série A2 para o Campeonato Paulista, depois uma Série D, depois uma Série B. Tudo são coisas que o teu objetivo vai se alterando, né, de acordo com o tempo. E tem uma outra frase que eu uso nas aulas, é que para cada realidade é uma verdade, né? Então, a realidade do Juventus é uma, a realidade do Inter é outra, a realidade do Palmeiras é outra. Cada um tem a sua realidade. Então, as ações que tu vai desenvolver é de acordo com a realidade de cada um. Eu adoraria ver Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Mas, se ele não for, seria a primeira vez na história, né, um técnico estrangeiro. Se fosse um brasileiro, eu apostaria no Fernando Diniz, tá? Eu dizia, cara, Fernando Carvalho vai querer o Fernando Diniz, né? Será? E descrevesse um artigo exatamente sobre isso. Qual é a tua opinião? Você leu o artigo? Eu li. Mas queria que você dissesse qual é a tua opinião sobre isso. Primeiro do técnico estrangeiro, né? E essa questão da possibilidade do Diniz. Eu gosto muito de analisar contexto. Eu gostei que no teu artigo tu fala de como tu pensava e como tu viu a evolução e onde é que tu chegou hoje, né? No Sim, que tu pensa. Eu gosto muito de analisar contexto. Eu acho que o Diniz evoluiu muito. Há 2 anos atrás eu não cogitaria do Diniz, né? Mas hoje eu já penso um pouco... Não é que ele não é o meu preferido.
Eu vou chegar no meu preferido, porque eu vou fazer agora a coluna do Ancelotti. Posso chutar o teu preferido? Eu sei quem é. Quem é? Abel. Abel Ferreira. Não Abel Braga, Abel Ferreira do Palmeiras. E vou te dizer por quê. Depois eu vou escrever sobre isso. O Diniz, né? O Diniz, ele usa, no artigo esse que tu notou ali, ele usa conceitos do futebol de salão, do basquete e do futebol de campo, né? Então, ele tem uma estratégia autoral. Ninguém joga como ele, nem o Guardiola, ele é diferente de todo mundo. Sim. Porque o Guardiola joga campo todo, ele joga nas laterais, né? Ele joga nas laterais, ele povoa as laterais, direita ou esquerda, né, com 4, 5 jogadores, e ali ele consegue... Faz uma roda de bobinho. Exatamente, ele faz uma roda de bobinho e consegue espaço para a jogada de conclusão que termina no centroavante e no lateral do lado oposto. Ele pega o bolinho de um lado e inverte. Inverte. Essa é a chave dele, né? Ele, com o ingresso do André e com o Nino no Fluminense, ele conseguiu dar estabilidade defensiva para o Fluminense, coisa que ele não deu nos outros clubes. Porque o André, esse é um jogador extraordinário para mim, ele marca sozinho, é um marcador que sai jogando, que tem o passe, né? E ele consegue suprir jogadores que não têm combatividade. Ganso, Cano e Marcelo. Ele coíbe as ações ofensivas do adversário, ações que esses três deveriam fazer. Só que o fato dele aninhar jogadores num determinado lugar do campo, ele faz com que, quando a bola é retomada, ele tenha muita gente próxima do atleta que retomou a bola, né, do adversário, e isso faz com que ele retome a bola novamente, rapidamente. Então, dificilmente ele tem contra-ataque. Mas quando ele encontra um clube como o Fortaleza, por exemplo, o Fortaleza se deu conta que, quando ele traz todo mundo para um lado do campo, né, ele deixa o outro lado completamente vazio. Então o Fortaleza postou 2 jogadores nas laterais do campo, principalmente no lado oposto, onde tem esse núcleo de atletas, e a bola sempre era virada para esse lado pelo Fortaleza, e aí era mano a mano. E aí o Moisés, aquele que era muito rápido, muito bom bom jogador, ou o Pikachu, os dois conseguiam sobrepujar os marcadores, né, que era mano a mano. O Felipe Melo em alguns momentos, o Manuel em outros momentos, e o mano a mano fazia com que o rápido passasse esse atleta. Então o Fluminense teve supremacia. Então o Diniz está preparado, é um treinador autoral e tem a simpatia da mídia. Mídia. A grande mídia brasileira tem a simpatia pelo Diniz. Agora vou no Ancelotti. O Ancelotti, ele joga, o sistema dele é árvore de Natal. É 4-3-3 ou 4-1-4-1. Né? É um futebol pragmático. Ele não é um futebol encantador, não é um futebol bonito. Em 4 meses ele vai ser criticado pela mídia brasileira. Eu adoro o Ancelotti, acho que ele é um treinador extraordinário também, talvez fosse o meu preferido, né? Mas como ele está longe do Brasil e como ele vai sofrer problemas com a mídia brasileira, ele vai sofrer, porque ele não joga um futebol bonito, o futebol dele não encanta, o futebol dele não é vistoso. O futebol do Diniz é vistoso, todo mundo gosta de ver jogar, porque é aquela coisa e ultrapassagem. É envolvente. É envolvente. O Ancelotti joga o simples. Transição rápida, né? Marcação, pressão, nome da bola. É transição rápida, né? Muita marcação. Ele tem a vantagem de ter jogadores de qualidade, ele tem os melhores jogadores do mundo, né? E isso que no Brasil ele também teria. Tem Modric, né? Toni Kroos, Vinícius Júnior, Benzema. Voltando pro Diniz, ele teria uma desvantagem que é o tempo de treinamento. Ele não teria tempo de treinamento. Na seleção. Na seleção ele não teria tempo. Aí eu vou pro Abel. O Abel faz uma mistura de Ancelotti e uma mistura de Diniz. E por que ele é diferente do Ancelotti, embora eles tenham um futebol muito parecido? É porque ele já é admirado aqui. Ele já tem os seus admiradores, principalmente em São Paulo. Então, o que ele vai ter de crítico, ele vai ter de pessoas que quem vão não é elogiar. Admirador, respeita, porque o cara ganha tudo. Né? Exatamente. Então, eu acho que ele joga um futebol de resultado, ele adapta o time dele ao adversário, ele faz linha de 5, ele faz linha de 3, ele sai jogando com 3, ele sai jogando com 2, né? Ele tem 3 atacantes, às vezes ele consegue jogar com centroavante de área, agora adaptou o Rony, que não é de área, a ser centroavante, exatamente porque ele marca a saída de bola e pressiona o adversário e faz com que haja uma perda de bola em andamento do adversário. Enfim, eu acho que eu prefiro, desses 3, né, eu prefiro o Abel, mas não descarto o Ancelotti, que é um treinador mundial, né? Títulos e títulos e títulos. Fernando, para fechar, já temos 1h10 de papo.
Escala pra mim o teu Inter que tu viu, não é o de todos os tempos que tu não viu, quando tu não assistiu. Daqueles jogadores que tu viu jogar, tu tem que formar um time com 11. Esse é o desafio agora. Vou formar com 13 porque eu tenho dúvidas. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, com 13. Manga e Clemers, um ou outro. Tá, Manga e Clemers. Cláudio Figueroa, Índio, Kleber e Vacaria, um ou outro. Cláudio Figueroa, Índio. E aí tu bota ou o Vacaria ou o Kleber. O Kleber Chiclezinho, jogava demais. Falcão, Paulo César, D'Alessandro. Falcão, Carpegiani, D'Alessandro. Valdomiro, Fernandão e Claudiomiro. Valdomiro, Fernandão e Claudiomiro. Tá bem? Tem até foto desse time. Como assim? Mas eles nunca... Não existe esse time? Presta meu celular. Onde é que tá meu celular? Eu já te mostro aqui. Mandei fazer uma gravura. Cadê teu celular? Tá contigo aí, Rafa? O celular do Fernando Carvalho? Vamos botar aqui. Fez uma gravura com o teu time? E o maior presidente, Carlos Stechman. Por que o Stechman? Que foi quem montou toda a estrutura do Beira-Rio. Ficou 5 anos ganhando o gauchão, que naquela época valia. Tá aqui, ó. Obrigado. Carlos Stechman, então, teu presidente. Que ano é isso? 69 a 73. Ah, é a retomada. É a retomada. Manga ou Klemer, Cláudio, Figueroa, Índio e Vacaria ou Kleber. Falcão, Carpegiani, D'Alessandro, Valdomiro, Fernandão e Claudiomiro. É verdade. Que espetáculo isso aqui, tio. E o Abel Braga, melhor treinador, o Paulo Paixão. Eu não perguntei. Abelão, técnico. É. Abel e Paixão. Paixão, que tá aqui na foto também. Grande professor. Tá todo mundo na foto aqui. Tá todo mundo ali. Que maravilha. Fernando, muito obrigado pela presença. Estou preparado, né, tia? Muito obrigado. Qual é teus projetos agora? Segue na Fonte Hub. O que tu tem já de agenda por aí? Porque é difícil te encontrar. Não, eu continuo nos cursos. Agora nós estamos, assim, a gente está sendo requisitado, que bom, né? A Federação Paranaense quer que a gente ministre curso sobre gestão e sobre SAF para os clubes. Estamos negociando ainda na fase inicial, né? A Liga do Nordeste também. O Botafogo quer cursos, porque como o Botafogo está profissionalizado, né, cursos internos para os profissionais, né? Enfim, a base é essa. E também... Na Foot Hub, tu tem vários profissionais de diversas áreas para ministrar o que for preciso. Não, os nossos professores, por exemplo, o William Thomas é professor lá, o Alexandre Matos é professor, o Rodrigo Caetano, né, Jorge Macedo, Newton Drummond, né, pessoal de mercado. Pessoal de mercado, né, são aulas que retratam exatamente o que acontece no dia a dia, né. A atuação como fazendo diagnóstico em clube para investidores, né? Análise de projetos de investidores se são adequados ou não para o clube. A gente trabalha nessa área, né? É exatamente vinculado a essa modernidade que existe. E acima de tudo, esse trabalho que a gente faz dentro do clube, né? Por exemplo, vamos estruturar um departamento de futebol, né? Departamento médico, departamento de futebol, nutrição, fisiologia, né? Nós temos profissionais que fazem isso, porque nós acreditamos, né? Ciência de dados, scout, nós acreditamos que isso potencializa rendimento. O Inter está fazendo isso já? O Inter, eles têm alguma... Hoje nós temos os mais avançados no país, né? É o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, né? E os outros clubes estão crescendo, estão evoluindo. O Inter tem alguma coisa. Eu confesso que eu não sei como é que está o Inter, porque eu não tenho ido no clube, né? Mas esses outros clubes eu tenho contato com os profissionais e sei que estão muito, né? Estão bem à frente, né? De uma média de outras entidades. Então tá bom. Fernando, sem palavras. Muito obrigado. Isso aí. Muito obrigado. Abração. Fernando Carvalho foi o nosso convidado, nosso entrevistado. Muito legal, tem muitas histórias. Dá para ficar falando muito tempo ainda. Ex-presidente do Internacional, o Opinando volta semana que vem ou a qualquer momento em edição extraordinária. Tchau, tchau, gente.